Deus tem um plano para o matrimônio. Deus tem um plano para o homem e para a mulher. Que homem e mulher se unam e se tornem a partir do casamento uma só carne. Ou, se preferir numa outra tradução da própria Bíblia, uma só pessoa, mantendo a sua identidade, mas ambos buscando viver de tal forma que possam no pacto nupcial chegar à vida de santidade. Este é o plano de Deus. Esta é a vontade de Deus. E a partir disto que nós, como cristãos, somos chamados a assim viver. Existem muitas novas concepções sobre família, novas ideias sobre casamento. Não é fechar a porta, condenar, julgar. Não nos cabe o julgamento. Nós somos chamados a lembrar que a nossa fé, ela é revelação. Sob a luz da revelação. E, portanto, ajustar a nossa vida e ter princípios que balizam, que norteiam o que Deus quer para o ser humano. Sem, no entanto, e cada palavra minha, aqui nesse momento tem um peso significante, sem, no entanto, excluir, sem, no entanto, julgar, sem, no entanto, desmerecer a grande, poderosa misericórdia de Deus. Filhos queridos, falo com você. Procuraram Jesus, mas no seu coração, no coração daqueles que foram interpelá-lo, não havia busca da verdade, não havia busca de realmente se abrir, escutar e converter-se. O próprio texto de Mateus diz que eles se aproximaram para tentar, quer dizer, para tentar pegar Jesus em alguma contradição, pegar Jesus em alguma armadilha, no que falasse. Então não há uma busca verdadeira. Nós, pela própria natureza humana, e nós somos frágeis, somos. Meu Deus, como nós somos às vezes incoerentes, como às vezes nós somos dúbios. Aquilo que Paulo diz: sei o que quero, faço o que não quero. Isso não para justificar nossos erros, mas para dizer que nós vivemos e vamos lutando, buscando do jeito que somos. E há tanta gente que sofre em tantas áreas. Então por isso, nunca Deus nos estabeleceu juiz para dizer: está condenado, está errado, está perdido. Não. É só a gente olhar no espelho, e uma pessoa que condena o outro não se olha no espelho da verdade, não se olha com sinceridade. A máscara é grossa, e por isso, por ser uma casca grossa de máscara e verniz, é capaz de julgar os outros. Assim, lança uma pergunta:
É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, voltando ao plano criatural. Meus irmãos, é sempre uma volta. Semana que vem é Semana Nacional da Família. Eu convido vocês a virem todos os dias. Nós estaremos rezando. Ontem rezamos na adoração com o Santíssimo Sacramento. Afaste, Senhor, a traição em todas as áreas, a infidelidade que culmina com adultério, a infidelidade que culmina no ato sexual, mas a infidelidade que começa em olhar para outro lado, para outras coisas, uma infidelidade que começa quando você começa a trair o estabelecido como valor na sua vida. A infidelidade como uma traição, não ao outro, primeiro aos seus valores. Assim, Jesus faz com que eles e nós voltemos ao que Deus pensou. E o que é que Deus pensou? Primeiro, homem e mulher, um deixa o pai e a mãe e se unam, pacto matrimonial. E é lindo na oração do casamento, este pacto que nunca foi abolido, nem pelo pecado original, nem pela condenação do dilúvio, e permanece. Esse pacto deixa seu pai e sua mãe, e serão uma só carne. Como eu gostaria hoje, e estou falando na perspectiva positiva do casamento, não estou sendo moralista, que marido olhasse para a esposa e pensasse, é carne da minha carne, formamos uma só pessoa. Olhasse para sua esposa, olhasse para o seu marido e pensasse, é parte de mim, é parte da minha vida, da minha salvação. Há defeitos, quem não os tem, filho? Quem não tem? Mas decidir amar e observar quantos valores tem, apesar dos defeitos. Uma só carne. Já não são dois, continua Jesus, mas uma só carne. E ele continua com uma máxima que se repete no casamento, do matrimônio, logo depois do consentimento. O que Deus uniu, o homem não separe. E o divórcio, padre, para nós não tem validade. O que Deus uniu, o homem não separe. A menos, e o Papa Francisco, nessa caridade apostólica, nessa dimensão pastoral, e ele é muito pastoral, instigou que as dioceses trabalhassem com mais rapidez, eficácia, o que é muito difícil, por falta de estrutura, os processos de nulidade do matrimônio. E existe, toda diocese tem, quando você entra com o processo de nulidade. Curitiba tem um trabalho muito árduo, mas salvo isso, não é assim. Na primeira dificuldade, separa. Na primeira crise, separa. E por isso que eu tenho falado, insisto, perdoar é uma decisão. Se nós estamos aqui falando, Senhor, aliviai o peso das minhas costas, tem muita gente que está com fardo pesado. Que fardo? De raiva. Mas é possível um ter raiva do outro? Cria. Quando os desafetos não passam pelo perdão, a pessoa vai criando raiva. Eu não posso ver aquele homem, eu não posso ver aquela mulher.
é tua esposa, é teu marido, não é aquela mulher. Hoje é um momento de crise, mas quanto tempo de bênção. Tem remédio? Tem. Eu decido perdoar. Se não, não é cavar um poço, me perdoe a palavra, mas é cavar uma fossa. Mas eles retrucaram Jesus, dizendo: então como Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Entendam, antes de Moisés, o homem podia por qualquer motivo, mas o mínimo que seja, ele podia sem nada, acordar de manhã e dizer: vai embora. Coisas assim, picuinhas. A mulher acordou e não fez o café, vai embora. Não lavou direito a roupa, vai embora. Não ordenhou direito, vai embora. Quando Moisés coloca a carta para o divórcio, na verdade foi um avanço dos direitos da mulher. Mas não é só o direito da mulher, a seriedade do matrimônio. Para que você mande embora, tem que ter razões claras. A mulher não é objeto. Às vezes nós esquecemos disso, que eu falei, é revelação. Deus revelou por completo, mas a compreensão do homem, ela é gradativa. Então quando Moisés permitiu, pela dureza do coração humano, pela não consciência do valor do matrimônio, já foi um avanço. Mas avanço maior aconteceu em Jesus Cristo, no Evangelho. O que Deus uniu, o homem não separe. Eu não escolhi esse Evangelho, ele veio ontem, tanto quanto ontem, veio hoje. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do coração. Mas não foi assim desde o início. O plano da criação. Enfatizo sem ser repetitivo. Este é o plano de Deus. Porque se nós abrirmos mão, como que um casal de namorados vai pensar no casamento? Tem que ter uma referência. Deus pensou assim. Não como a sociedade hoje sugere. Não gostou? Trocou. Quando o grau de insatisfação é grande, justifica-se o divórcio. Mas espera aí, não vai lutar antes? Não vai tentar olhar esse grau de insatisfação e perceber que parte da culpa você carrega? Quantas vezes você também foi motivo? É assim, troca-se de pessoa como se troca de roupa, de carro, troca-se de relacionamento. Quem não consegue perdoar é incapaz de amar outra pessoa. Saia de um relacionamento sem perdão, você vai levar o fardo pesado para o outro relacionamento. Quem despedir sua mulher, disse Jesus, a não ser por causa de união ilegítima, como eu disse. Na verdade, declarar o casamento, a nulidade, não é dizer que a partir de agora o casamento não existe. Declarar a nulidade, isso é o princípio teológico e canônico, é dizer que lá na origem ele já não existiu. Por isso as razões, fulano começou, depois do casamento, começou a agir diferente. Espera aí, isso não é motivo. Tem que se ver se na hora do casamento havia
razões para que o casamento seja declarado que não aconteceu, união ilegítima. Quem se casar com outra comete adultério. Mulher que largar seu marido e casar com outro, comete adultério. Homem que largar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Padre, mas eu sou um caso de segunda união. Filho, não quer dizer que você tenha que abandonar a igreja. Não quer dizer que você está condenado ao inferno. Não quer dizer que você não é amado ou amada por Deus. A misericórdia de Deus, nós toda sexta-feira falamos da misericórdia, é muito maior. Faça o bem, eduque sua família na vida cristã, participe da igreja, se envolva nas coisas de Deus, faça a caridade e deixe para Deus. Por isso, nesse espírito sinodal, ontem teve encontro da Arquidiocese de Curitiba, já numa fase adiantada, depois de um trabalho feito, nosso santuário fez, com pessoas distintas, não só de pastorais, mas um dos pontos que saiu e veio por escrito, que todas as paróquias, todas as comunidades trabalhassem a pastoral da segunda união. Você escutou isso? Não é excluindo, é acolhendo dentro do possível. Mas mais do que enfatizar a segunda união, a palavra de Deus hoje quer enfatizar a primeira, e que dê certo, e que supere as crises. Mas aqui, meus irmãos, dos dois lados, é preciso vontade. Dos dois lados. Dos dois lados é preciso reconhecimento do erro. Onde errei, onde falhei, onde não fui um bom marido, onde não fui uma boa esposa. E a partir dessa tomada de consciência, mudar. Assim, mudar. Às vezes nós ficamos querendo olhar para o passado e dizer: ali tem mentira, eu quero a verdade. Eu te pergunto, para quê? O que você vai fazer com a verdade? Nem tudo precisa ser dito. Cuidado, padre, o senhor está entrando numa área perigosa. Não. Nem tudo precisa ser verbalizado. Uma tomada de consciência, uma mudança de vida, diz mais do que qualquer erro do passado. Nosso Senhor perdoou Zaqueu, perdoou Mateus, perdoou a pecadora, e Jesus ficou escarafuchando. O que você fez, mulher? Que você é uma prostituta. Ele não ficou mexendo, ele não ficou querendo saber dos pormenores. Jesus se focou no desejo de mudança. Vai, não peques mais. Nós gastamos muito tempo com o passado. Parece que sente um certo prazer em ficar acusando. Você errou. Parece que sente prazer em ficar em cima da carniça. Isso é urubu, mostrando o erro. Isso não edifica em nada. Será que um arrependimento não é mais importante? Não é passar a borracha. Isso não existe. É perdoar e dizer: agora é diferente. Eu acredito que vai ser diferente. Queridos irmãos,
Jesus é muito claro. E pelo que eu entendo, Jesus acredita no matrimônio. Senão ele não ia enfrentar estes fariseus. E Deus dá graça para o matrimônio. Deus dá graça para o casal. Deus dá a graça de recomeçar. Cuidado, meus irmãos. Às vezes nós machucamos demais. No primeiro momento é mágoa e fica roxo. Depois vira ferida e gangrena. Não demore. Como diz o apóstolo, que à noite o sol não se ponha com ira no coração. Uma noite destilando dias, meses, anos, destilando mágoa e ressentimento, é decretar a falência de um casamento. Amém.